meus caros, sejam bem-vindos a mais um resumo semanal clássico aqui do Grupo de Verdade. Olha só, IRB Brasil caiu quase 32% em um dia. Qual a lição que a gente tira disso e o que você deve fazer nesse momento? Empresa de crescimento versus empresa de dividendo. Uma melhor que a outra, como saber identificar qual é qual, em qual você adaptado ao seu perfil, deveria investir. E qual o retorno estimado que você poderia esperar dos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Fechado? São sobre esses assuntos que nós vamos falar hoje. Então, sem enrolação, vamos começar falando do fato mais marcante da semana, que foi a ação IRB Brasil, que caiu aí quase 32% em um dia. E aí tem dois principais pontos que eu quero falar. Primeiro, qual a lição que a gente tira disso? A lição é muito básica, é do mecanismo que mais é eficiente para conseguir reduzir os seus riscos, que se chama diversificação. Então eu vou te mostrar um exemplo prático. Se você tinha IRB Brasil na sua carteira de investimentos, mas você tinha uma carteira de investimentos robusta, que é o que eu sempre falo aqui, o que é uma carteira de investimentos robusta? É com uma boa alocação de ativos e as porcentagens distribuídas entre cada ativo. Então vamos lá, você tinha uma carteira com 40% de renda variável, que já é uma carteira realmente agressiva, não estou dando um exemplo que não é real, e nesse 40% de renda variável, você tinha 15 ações, então você tinha seu dinheiro equilibradamente dividido entre 15 ações, 15 boas ações que compõem a sua carteira. Nesse caso, você tendo uma carteira robusta, essa queda da IRB Brasil de 32% refletiria para você uma queda de 0,85% no seu capital. Então, uma queda praticamente insignificante. Esse exemplo é para mostrar o poder que tem você ter uma carteira robusta. E aí é um exemplo bem prático para vocês verem como que investir em ações não é simplesmente ir lá e comprar uma ação, comprar outra ação. É realmente montar uma carteira e conseguir gerir essa carteira ao longo do tempo com bons ativos dentro dela e boa diversificação com ativos que tenham baixa correlação. Isso é o mais importante. Fechado? A gente falou um pouco sobre empresas de dividendo e empresas de crescimento. Eu falei que o principal ponto dessa classificação é que não existe empresas que sejam somente de dividendos e empresas que sejam somente de crescimento. Existem empresas que estejam passando por uma etapa de crescimento ou passando por uma etapa de distribuição de proventos. Isso porque uma empresa em crescimento nada mais é que uma empresa que ainda enxerga oportunidade de alocar ativos de forma eficiente dentro da própria empresa. Então, o que isso significa? Você teve lucro, a empresa teve lucro, sobrou aquele dinheiro para ela, qual a opção que ela tem? Opa, vou dividir para os acionistas ou vou reinvestir. Se a empresa enxerga que ela consegue um retorno grande e com baixo risco investindo em si mesma, é isso que ela vai fazer. Ela vai alocar o capital em si própria ou comprando outras empresas ou melhorando sua eficiência, aumentando sua atividade. Se ela tiver potencial de ganho de market share, enfim, se ela tiver uma demanda no mercado, ela vai conseguir atender essa demanda e, portanto, vai ter um crescimento. E por isso que ela se torna uma empresa de crescimento. O que acontece nas empresas que estão em fase de distribuição de proventos é que elas estão, de certa forma, saturadas. Normalmente elas são líderes de mercado ou elas possuem poucas oportunidades de alocar esses ativos de forma eficiente. Então, para elas, se torna mais interessante distribuir esse lucro como provento para os acionistas. E aí o ponto fundamental, que é a principal coisa que você tem que ter em mente, é para que seja possível um modelo que dê resultado, tanto de empresa de crescimento quanto de dividendo, é fundamental que a empresa dê lucro. Tanto o provento quanto o crescimento vem do lucro, não tem de outro lugar para sair. Esse dinheiro que é distribuído para os acionistas vem do lucro, do fluxo de caixa e a mesma coisa para o crescimento. A empresa só cresce se ela conseguir ter um fluxo de caixa positivo e utilizar esse fluxo de caixa para fazer investimentos, para adquirir novas empresas ou para se tornar mais eficiente. Fechado? E aí, por último, nós falamos do retorno estimado aí, potencial da Bolsa de Valores, né? E não é uma questão de opinião minha, eu simplesmente peguei dados históricos e demonstrei eles para vocês. Eu utilizei como base o índice Bovespa, que é o índice mais amplamente utilizado na nossa Bolsa de Valores, e aí eu usei alguns dados. Primeiro, preço sobre o lucro do Ibovespa. Para que a gente usa esse dado? Com o preço sobre o lucro atual do Ibovespa, que na época do estudo estava em 15,2, isso significa que você demoraria investindo agora. Se o lucro dessas empresas do Ibovespa ficasse totalmente estagnados, ou seja, não crescessem e nem diminuíssem, você demoraria 15,2 anos para conseguir ter uma rentabilidade que te retornasse 100% do capital investido.
Isso, se a gente for ver uma média anual, isso significa que você teria um retorno médio anual de 6,58%. E aí a gente usa outra variável, porque é muito difícil que o lucro dessas empresas fique totalmente estagnado aí pelos próximos anos. Essa não é a tendência. E aí, vamos ver qual é a tendência então. E para isso, nós utilizamos o CAGR do lucro das empresas do Ibovespa. O CAGR é o lucro composto aí, anualizado desse índice. E a gente viu que o lucro das empresas do Ibovespa cresceu em média 13,58% de maneira composta ao ano. Então, nada mais fizemos do que aplicar esses 3,58% de crescimento ao retorno já atual com o PL do Ibovespa. E com isso, nós tivemos aí, vendo um horizonte dos próximos 10 anos, um retorno estimado anualizado de 12,5%. Ou seja, você utilizasse, se a bolsa se comportasse exatamente como se comportou historicamente, e é óbvio que isso não vai acontecer, isso é simplesmente uma maneira da gente estimar, de você conseguir ter um target, o que você poderia enxergar. Se ela se comportasse dessa mesma maneira, você teria um retorno anual aí de próximo de 12% nesses próximos 10 anos. Fechado? E aí, último ponto importante, se você não assistiu, essa semana também teve carteira de verdade e simplesmente estamos com retorno acumulado lá de 20,7%, a carteira totalmente aberta, vocês estão vendo lá qual a estratégia que eu utilizo, enquanto o Ibovespa na data da gravação estava com retorno de 1,5%, isso desde outubro até aqui. Então, se vocês quiserem ver na prática qual a estratégia para essa surra aqui no Ibovespa, tá lá o vídeo, eu mostro na prática, usando a planilha, comprando ação, tudo bem claro e direto para vocês. Fechado? Uma ótima semana a todos. Estamos juntos, mais do que nunca. Aquele abraço.